Boa tarde, pessoas. Então, vou fazer esse vídeo aqui para nossas aulas de Unity. No caso, vai ser a resolução desse exercício, né, a parte 1 dos exercícios, que é basicamente criar um jogo muito parecido com o Asteroids, tá? Não é exatamente o Asteroids, mas é muito parecido. A ideia aqui foi colocar vários exercícios que estão relacionados a conceitos que vocês precisam saber, tá? Então, a gente vai começar do mais simples para o mais complexo. Então, o primeiro aqui vai ser criar um script para mover o asteroide para a esquerda. Tá? Então, primeira coisa, vamos criar o nosso projeto. Tá? Eu peço que vocês criem um projeto 2D e deem um nome para ele. Eu vou chamar de exercícios Unity. Ok? Então, ele diz para criar um script para mover o asteroide para a esquerda. Então, ok, então vamos abrir aqui a nossa pasta com as sprites, tá? Eu vou colocar essas sprites para vocês. Podem utilizar ou podem pegar outras da internet, tanto faz. Os asteroides estão aqui, eu apenas arrasto eles para cá para Assets, tá? Observe que se vocês forem pegar alguma imagem da internet, verifiquem se o fundo dela está transparente. Normalmente, quando é PNG, o fundo vai ser transparente, mas pode ser que ele venha branco, aí você vai precisar tirar o fundo para poder ficar melhor aqui no Unity, tá? Vou organizar aqui criando uma pasta chamada Sprites e uma pasta chamada Scripts. Vou jogar a sprite lá para dentro. E observação, essa sprite aqui, ó, vocês vão notar que ela é uma imagem só que possui várias pequenas imagens dentro. Tá? A gente vai ter que cortar essas imagens. Então você seleciona ela, vem Sprite Mode Múltiplo, Sprite Editor. Tá? Aqui a gente aplica. No editor a gente vem aqui em cima e já está automático aqui, a gente apenas manda cortar. A gente só verifica aqui se ele cortou tudo certinho, tá? Ok, perfeito. E pode fechar. Feito isso, quando a gente abrir aqui, vai estar todas as imagens separadas. Então a gente pode pegar uma imagem aleatória e colocar aqui. Então a ideia é criar um script que mova esse asteroide para a esquerda. Eu vou deixar ele aqui no lado direito e vou deixar ele mover para a esquerda. Vamos criar um script aqui. Esse script eu vou chamar de mover asteroide. Eu fui muito rápido aqui na hora de criar o script. Para criar o script é botão direito, create e C#, tá? Script. E aí você dá um nome para ele. Sendo que o nome que está aqui tem que ser o mesmo nome que está aqui na classe, tá? Então, se você for mudar o nome, tem que mudar na classe e no arquivo. Aqui a gente tem os dois métodos padrão do Unity, o start e o update. O start ele é executado apenas uma vez, o update ele vai ser executado a cada frame. Então, a todo momento ele vai estar sendo executado. Em um segundo, ele vai estar sendo executado pelo menos umas 30 vezes, às vezes 60. Então, depende da quantidade de frames. Normalmente 60. Tá? Então, esse update ele vai ser executado várias vezes por segundo. Então, muito cuidado com o que a gente for colocar aqui dentro do update. Tá? Para mover o asteroide, eu não vou precisar do start, eu vou precisar apenas do update, que a cada frame eu vou mover ele um pouco para a esquerda. Então, a primeira forma da gente mover um objeto é mexendo diretamente nas variáveis x, y e z dele. Tá? São essas variáveis, se o objeto está selecionado, ele é mostrado aqui em cima, ó, position, x, y e z. No caso, o x, diminuindo o x, ele vai para a esquerda, tá vendo? Então, a gente vai fazer isso via código. Para fazer isso, veja aqui em cima, que é o transform. O nome da aba é o transform. Então, eu vou escrever aqui transform ponto position, tá? Só para vocês se guiarem aqui, ó. Tem um position aqui e depois vai vir um x.
.position.x, tá? Seria excelente se desse para fazer isso aqui no Unity, mas ele não permite. Eu não posso modificar o x diretamente, tá? Eu tenho que fazer isso aqui diferente. Eu tenho que criar aqui um vector 3, chamar ele de pos, e eu vou guardar a posição atual. A posição atual é essa, transform position. Ele tem o x, y e o z aqui dentro. E eu estou guardando isso dentro de pos. O pos ele vai ter também o x, y e z. Agora sim, no pos eu posso vir e modificar o x para ele ser -1, tá? E agora aqui embaixo eu coloco para ele receber por inteiro o pos. Pronto, assim o Unity permite, tá? Esse 1 poderia ser uma velocidade que eu posso definir aqui em cima. Fica melhor, fica mais elegante. Eu posso botar aqui public float velocidade. E eu posso definir que a velocidade padrão vai ser 1. E eu pego ela e boto aqui, tá? Então fica muito mais elegante dessa forma. Sendo que eu coloquei essa variável como public, tá? Vamos ver o que isso influencia. Vou voltar lá para o Unity e para fazer esse script funcionar nessa pedra, né, nesse asteroide, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar o asteroide e arrastar o script para ele aqui embaixo, tá? Essa aba inteira de vocês, essa aba inteira aqui que tem essas propriedades, muito provavelmente na máquina de vocês vai estar do lado direito. Eu coloquei ela aqui do lado esquerdo para ficar mais fácil de pegar na filmagem, tá, do vídeo. Porque eu vou precisar mostrar os menus ao tempo todo, né? Então eu adicionei o script, arrastei o script para cá, mas eu também tenho essa outra forma aqui, ó. Eu posso vir aqui add component e procurar aqui scripts e mover asteroide. Está aqui o nome do meu script, ó. Só selecionei ele aqui. E aí você vai ver aqui, ó, que está a velocidade aqui, ó. Ela está aqui. Ou seja, aquela variável pública que eu coloquei aqui, ela aparece no menu. Toda variável pública vai aparecer aqui. Então é uma vantagem. Eu não preciso essas variáveis que podem sofrer modificações, eu posso colocá-las todas públicas. E facilita muito, porque eu posso vê-las aqui, modificar o valor dela diretamente aqui, sem precisar ficar indo no script a todo momento. Então eu posso colocar aqui, né, vou deixar um mesmo, padrão, e vou testar. Vou dar play aqui em cima, e ele vai testar. Ó. Foi muito rápido, então eu vou diminuir um pouco a velocidade aqui. Acho que de mais 27, vamos ver. Ficou muito rápido ainda, vou botar 10. 0.1. Pronto, 0.1 tá agradável, tá ok. O próximo passo, crie um script para girar a nave. Então eu vou ter que colocar a nave e depois eu vou ter que girar ela, tá? Ok. Vou primeiro salvar essa cena aqui, né? Vou chamar essa cena de jogo. Vou salvar aqui mesmo, tá? Ela fica salva aqui, ó, em assets. A cena é isso aqui em cima, tá? Tudo que está aqui na tela faz parte da cena. Todos esses objetos aqui fazem parte da cena. Vou criar a nave aqui. Essa nave ela é apenas uma imagem, então eu vou jogar ela direto na tela. Ela é uma imagem só. Vou só diminuir o tamanho dela aqui mesmo. Segura Shift que ela diminui igualmente para todos os lados, tá? Vou deixar ela mais aqui no meio. E vamos criar o script para girar a nave. Então, dentro aqui de... só esqueci aqui de jogar para dentro de sprites. E dentro de script, eu vou criar aqui um script chamado controle. Controle nave, para não confundir. Tá? Então, controle nave. Esse controle nave, eu vou fazer o seguinte. Tirar só os comentários aqui por enquanto. Eu vou criar aqui uma variável pública igualzinho a outra. Float velocidade rotação. A velocidade de rotação eu vou colocar... acho que vai precisar ser mais. Acho que vou botar 100. Mas eu acho que vai precisar ser mais do que isso. E
Aqui embaixo, a gente, dentro do update, a gente vai colocar para ele verificar. Não, primeiro eu vou fazer ela girar, tá? Eu não vou verificar nenhuma tecla ainda, vou fazer ela girar apenas, que é o transform.rotate vector 3, e aqui eu vou dizer a direção vai ser forward. Aí, vezes a velocidade, vezes time, delta time. Esse delta time é o seguinte, tá? O update, como eu disse, ele é executado várias vezes por segundo. E pode ser que uma vez seja mais rápida que a outra. Então, o delta time ele serve para meio que deixar constante. Então, ele vai fazer essa rotação, mas em nenhum momento a rotação vai ocorrer mais rápida que em outro momento. Tá? Então, ele vai deixar essa rotação numa velocidade constante. A ideia é essa. Tá? E o forward é a direção para onde ele vai girar, né? Ou para a direita ou para a esquerda. A gente vai testar essa forward aqui. Esse vector 3 ele pode ser várias coisas. Ele pode ser back, down, forward, left. Enfim, ele tem várias direções, né? Vários eixos. Vamos testar com forward. Tá tudo ok aqui. E agora eu vou selecionar a nave. E arrastar o script. Opa, script errado. Controle nave. Eu arrasto para cá. Pronto, velocidade de rotação está 100. E vamos dar play aqui para ver se está ok. Ó, a velocidade dela está muito lenta. Eu vou aumentar para 150. Tá melhorzinho. Ok. Agora eu quero que ela gire somente quando eu apertar A ou D. Tá? A para a esquerda, D para a direita. Então, vou botar aqui. If input get key code A. Esse aqui é o para a esquerda, né? Então é o A mesmo. Se não, ela vai girar para a direita com a tecla D. Veja que o input get key, eu estou fazendo ele dentro do update. Ele sempre vai ser dentro do update. Eu não posso fazer ele dentro do stat. O stat ele é executado apenas uma vez. Então ele não executa mais. O update não. A todo momento ele vai estar verificando se a tecla A está pressionada ou a tecla D está pressionada e por aí vai. Sendo que forward então é para a esquerda. A gente já viu que é para a esquerda. Então back provavelmente vai ser para a direita. Forward é frente, back é trás. Tá? Lembrando que frente não quer dizer que seja esquerda. Isso aqui é por causa dos eixos, tá? No caso, ele está trabalhando no eixo Y, no eixo Z, quer dizer, tá? Então, por isso que a gente tem que usar. A gente não pode usar aqui o left, tá? Left vai ser outro eixo, mas vai dar certo. Vamos ver aqui. Quando a gente estiver trabalhando com jogos 3D, aí esses outros eixos muito provavelmente vão ser usados. Vai ser possível ver eles aqui no gráfico. Tá? Então, ó, tá funcionando aqui. Tá? Gira para um lado ou gira para o outro. Então, 3 aqui permita que o script anterior movimente a nave para frente. E a frente ela muda quando o objeto é rotacionado, sim. Quando eu giro a nave, a frente da nave muda. A frente da nave é essa parte aqui de cima dela, né? Só que se eu girar a nave, a frente dela agora passou a ser esse lado aqui direito, né? Continua sendo o lado de cima, mas o lado de cima está voltado para a direita. Então, só tem que tomar cuidado com isso, tá? Para a gente fazer isso, eu vou apenas modificar esse script aqui, tá? Então, eu vou colocar mais um if para verificar a tecla W. No caso, não é mais eu não vou fazer igual eu fiz no asteroide. Aqui eu vou usar o transform.translate. Tá? Ele também faz ela se movimentar, mas aqui eu vou poder dizer que eu quero que ela se movimente para cima.
tá? Obedecendo uma velocidade que eu vou definir aqui em cima, public float velocidade. A velocidade vai ser 0.5f. Velocidade vezes time.delta, time de novo. Ok, vamos ver se essa velocidade está ok. E como eu disse, a frente da nave é a parte de cima da sprite, né? Então por isso que eu quero que ela se mova para frente aqui, para cima. Então vamos ver como é que isso se comporta. Então ela está se movendo, mas está muito devagar. Vamos aumentar a velocidade dela. 20. Ok, tá mais ou menos. Eu vou diminuir para 10, mas tá bom. Eu vou aumentar ainda mais essa velocidade de rotação. 250. Depois a gente testa. A próxima. Eu estou corrigindo aqui o texto só para dar maiores explicações, né, enquanto vocês fazem. Crie um script que cria novos asteroides ao apertar a tecla C. Ótimo. E esses asteroides devem ter um ridge body e collider. E devem ser um prefab. Então, primeiro caso, a gente vai aqui, ó, criar o ridge body e o collider no asteroide, tá? E transformar ele num prefab. Vou explicar o que é cada uma dessas coisas, tá? Esse asteroide que está aqui, eu vou usar esse mesmo asteroide aqui. Ele já está com o script de se mover para a esquerda. Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou apenas adicionar nele o ridge body, tá? Cuidado com aonde você adiciona, tá? Eu tenho aqui, ó, o ridge body fica dentro de Physics 2D, tá? Mas eu também tenho o Physics. O Physics, ele é para um jogo 3D, tá? A gente não está trabalhando com 3D ainda, então é para usar o 2D. Então, o ridge body 2D, ok? E o Physics, um collider desse daqui, tá? Lembrando que ele também tem que ser um 2D. Eu vou usar o collider de círculo, tá? Você vai ver aqui que ele criou um círculo verde em volta do asteroide, tá? É aqui que ele vai definir se está colidindo ou não, tá? E por que eu pedi um ridge body? O ridge body, ele faz o seguinte: assim que eu adiciono um ridge body, eu vou dar play aqui para vocês verem. Assim que eu adiciono o ridge body, a gravidade passa a funcionar no asteroide, tá? Se eu quiser tirar essa gravidade, eu venho aqui e eu boto 0. Ok, agora ele está sem gravidade novamente. Só que, então para que eu preciso do ridge body? Porque eu vou precisar detectar a colisão. Então, se eu vou detectar a colisão entre a nave e o asteroide, pelo menos um deles precisa ter o ridge body, tá? Não adianta fazer só com o collider que ele não funciona. Então, pelo menos um deles tem que ter o ridge body. Agora, eu vou transformar isso tudo num prefab. O que é o prefab? Como é que eu faço isso? Ela está aqui, o asteroide está aqui na cena. Eu vou renomear ele para asteroide, tá? E eu apenas arrasto ele para cá para baixo. E pronto, está criado o prefab. O prefab é como se fosse um molde, que eu posso copiar ele várias vezes. Então agora eu tenho vários asteroides iguais. Ele só vai ter diferença pelo nome, só o nome dele vai mudar. Mas todas as propriedades aqui estão idênticas ao prefab, tá? Ao molde. Então eu posso até excluir todos eles da tela, tá? Eu posso excluir todos eles. E como o exercício pedia, ele deve criar novos asteroides ao apertar a tecla C. Então eu não preciso ter mais nenhum asteroide aqui, tá? Quando eu apertar C, ele vai criar um novo. Então para isso eu vou criar um script aqui chamado spawn asteroid. Esse script ele vai ter uma variável aqui em cima, pública, do tipo GameObject, que eu vou guardar o prefab do asteroide, tá? Eu ainda vou fazer isso, não vou fazer agora, tá?
E toda vez que apertar C, então ele deve criar um asteroide novo. Então vou verificar aqui, fazer um if aqui para verificar quando eu aperto C. Get key, keycode, tecla C. Ok. Então quando a tecla C for pressionada, quando ela estiver pressionada, ela é para executar o que aqui dentro? Ela é para instanciar um asteroide, aquela variável lá de cima, na posição do objeto atual com a rotação também do objeto atual. Isso aqui é meio que obrigatório eu dizer aonde que ele vai criar esse asteroide, tá? E eu estou dizendo que é na posição do objeto atual. Que objeto atual é esse? É o objeto onde esse script vai estar. Esse script ainda não está em lugar nenhum, eu vou adicionar agora. Tá? Então, eu vou criar aqui um objeto vazio. Tá? Então, aqui, ó, botão direito, criar vazio. E eu vou colocar ele aqui, ó, nessa região aqui. Então, os asteroides vão ser criados aqui. E agora eu vou mover esse script para esse objeto. Ó, ele é vazio, ele só tem o transform, só tem a posição dele. E o nome. Tá? Então eu vou mover ele para cá. Né? E aqui está a variável asteroide, aquela variável pública. O que eu faço com ela? Eu venho aqui no meu e arrasto o prefab para ela. Então o prefab vai ficar aqui. Então ele sabe que é isso aqui que é para ele criar nessa posição. Toda vez que eu apertar a tecla C. Então vamos lá, vamos dar play. E toda vez que eu aperto a tecla C, ele cria vários asteroides. Se eu deixar a tecla C pressionada, ele vai criando. Observe o seguinte, aqui na cena ó, ele está mostrando quantos asteroides tem na cena. Tá? Quanto mais asteroide tiver, mais o jogo vai ficar lento. Tá? Então é bom, a gente vai fazer isso com a munição, é bom sumir esses objetos depois de um tempo. Crie um script que destrua o objeto quando ele colidir com outro e aplique na nave e no asteroide, sendo que um asteroide não pode ser destruído quando colidir com outro. Ok. Então, eu vou criar mais um script aqui, chamado destruir objeto. Esse script aqui vai ser o seguinte. Eu vou ter dentro dele um void on collision enter. Aliás, um collision enter 2D. Tem que se lembrar de sempre usar o 2D. Aí aqui dentro eu boto um collision. Ok, assim. Eu vou dar um print aqui só para a gente testar. Aqui é o seguinte, eu não preciso nem do update, nem do start. Quando ele colidir com alguma coisa, esse método vai ser chamado. Tá? E dentro do call vai estar os dados da colisão, o objeto que colidiu com ele. Tá? Vamos colocar esse script na nave e no asteroide. Eu seleciono a nave e jogo o script para ela. Tá? Sendo que a nave ainda está sem um collider, tá? Então eu tenho que adicionar também Physics 2D, um Box Collider para ela. Ok. Se eu quiser editar esse Box Collider, né, eu posso editar ele aqui, para tentar melhorar de alguma forma. Deixar ele mais coerente com o desenho. Ok, então acho que está certo. Ah, sim, faltou adicionar no prefab. O prefab ele já está aqui montado, né? Então eu tenho que selecionar ele aqui e adicionar o componente aqui, scripts, destruir objeto. Tá, ok. Sendo que, do jeito que está aqui, o asteroide ele vai ser destruído até quando ele se encontrar com outro. Vamos tentar fazer isso aqui, executar. Vamos ver como é que ele se comporta. Então, ó, quando eu... Opa, deu certo e... Na verdade, deu certo, eles colidiram. Só que ninguém foi destruído.
Deixa eu ver aqui o que faltou. Então, destruir objetos está aqui. Ah, sim. Não, eu não botei para destruir, ó. Eu botei só para imprimir por enquanto. Então, realmente, ele colidiu com todos aqui, mas não tava para destruir. Agora eu vou botar para destruir. Destroy. Call. Opa, call não. Eu vou botar para destruir o Game Object. Como assim um Game Object? O Game Object é o próprio... é o objeto inteiro, tá? É o, por exemplo, se esse destruir objeto está na nave, o Game Object é a nave, tá? Se esse destruir objeto está no asteroide, o Game Object é o asteroide, tá? Então, se eu quisesse destruir a coisa com que ele bateu, aí eu usaria o call.GameObject, tá? O call é a colisão. O GameObject dela é o outro objeto que colidiu com ele. Mas como o script vai estar no asteroide e na nave, eu só preciso destruir o GameObject dele mesmo. Então vamos ver aqui como é que se dá para ver isso acontecer. Então, ó, o asteroide ele mesmo está colidindo com ele mesmo na hora de criar, tá? Dificilmente eu consigo criar um asteroide aqui que dê certo, mas está funcionando, tá? O script está ok. Modifique o script de criação de asteroide para que ele crie um novo asteroide a cada 3 segundos. Os asteroides devem ser criados em posições aleatórias. Então, ó, esse exercício aqui é para a gente treinar o controle do tempo. Então, vamos aqui voltar aqui para o spawn asteroid, tá? Aqui eu vou ter que fazer algumas modificações. Eu não vou trabalhar com corrotina ainda, tá? Eu vou deixar a corrotina quando eu vou fazer a munição. Aqui eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou criar uma variável pública. Chamar aqui de int delay spawn. E ele pediu a cada 3 segundos. Ok, então vou deixar aqui. Public float last time. O last time ele começa com 0. Aqui é o seguinte. Eu vou trocar esse if, ele não vai mais criar quando eu apertar C. Agora ele vai criar quando passar os 3 segundos, tá? Time menos last time maior do que o delay spawn. Vou explicar já já. Time. Tá. Talvez alguém já tenha feito isso alguma vez na vida. Que significa o time. Eu vou botar para imprimir aqui para vocês verem o que é o time. Eu vou deixar o console aberto aqui para vocês verem. Ó, o time ele é um número, é como se fosse um segundo, tá? E ele sempre vai ser maior do que o anterior. Ele vai contando o tempo, tá? Então vocês veem que ele meio que foi 1, 2, 3, 4 segundos, tá? Então ele é como se fosse o tempo atual. Não é a hora atual, mas é o tempo atual desde que o jogo iniciou. Então o last time ele está com valor 0 aqui, né? Então a primeira vez que ele rodar, o time ele deve estar com algum valor aleatório aqui, sei lá, 1.5, 1.2. Menos 0 não é maior do que 3, tá? Então ele não cria. Quando ele passar 3 segundos, 3 menos 0 é maior do que 3, né? Que é o delay. Então ele vai e entra aqui dentro, cria o asteroide e guarda a última vez que ele criou, né? O last time agora vai passar a ser 3.2. Aí quando ele entrar aqui de novo, o update vai rodando toda hora, né? Quando o time aqui vai passar a ser 4.5, só que 4.5 menos last time, que é 3.2, ainda não é maior do que 3, tá? Então ele vai esperando, vai contando, vai por 5.5 até chegar no 6.1. Aí, aliás, 6.3, né? Aí, para ser maior do que isso aqui, né? Aí sim ele cria outro objeto. Em outras palavras, esse if aqui vai fazer ele esperar 3 segundos. Toda vez que ele criar um objeto novo, ele espera 3 segundos para criar o próximo. Então, isso aqui é uma forma de fazer
esse trabalho, tá? Então eu vou botar aqui, acho que vocês viram funcionando, mas eu vou botar aqui de novo. Então ele espera, criou o primeiro, ok? E criou o segundo e destruiu. Perfeito. Ah, só que os asteroides devem ser criados em posições aleatórias. Essas posições aleatórias, como é que a gente faz? A posição é isso aqui. Então eu vou ter que fazer essa posição ser aleatória. Então vamos criar um vector 3 aqui. Esse position ele sempre é um vector 3, então eu tenho que levar para ele um vector 3. Esse vector 3 vai ser igual um vetor 3. Na verdade eu vou fazer assim. New vector 3. Aí ele vem o x, y e z. O x vai ser um número randômico. Aí eu vou ter que decidir de onde até onde. Como é que eu vou decidir isso? Eu vou pegar a nave aqui, ó, e eu vou... Não, vou pegar o Game Object, tá? Nessa região aqui, o x é menos 10. Nessa outra região, o x é 9, 9,5. Então, eu meio que vou fazer uma área aqui, de menos 10 até 10 para o x. Então, menos 10 até 10. O x vai poder ser de menos 10 até 10. O y também, vou fazer do mesmo jeito. O y. E o z, não, o z é 0. Sempre vai ser 0 num jogo 2D. Aí, para não ficar esses números aqui, vou fazer aqui uma variável pública. Chamar de float area. E eu vou jogar o 10, né? E aí, então aqui eu substituo. Fica mais elegante. Não é muito legal você ter números aqui no meio do código, tá? Então fica melhor assim. Então x, y e z. Vamos ver se isso está funcionando, se ele está criando em posições aleatórias. Parece que ele está criando no mesmo lugar ainda. Sim, ele está criando no mesmo lugar, porque eu esqueci de levar o pós para cá. Tá? Ele criou em algum lugar, mas não deu nem para ver. Não está dando para ver onde ele está criando. Eu sei que ele está criando porque está aparecendo aqui, ó, do lado. Ó, agora deu pra ver. Então ele tá aleatório, tá funcionando, só que tá fora da área. Eu posso até diminuir a área, então. A área vai ser 5. Agora ele provavelmente vai ficar dentro dessa área central aqui. Pronto, ficou mais central. 10 estava muito. Ok, tá ótimo. Lembrando que o jogo Asteroid ele não é assim, né? Ele não cria aleatoriamente. Mas tudo bem. Modifique o script do Asteroid para que ele se mova para uma direção aleatória. E quando colidir com o fim da tela, mude de direção. Então, ele agora vai ter que se mover também para uma direção qualquer. Então vamos voltar aqui para o mover asteroide. Aqui, agora sim vai começar a trabalhar bastante aqui. Eu vou ter que modificar esse script aqui por completo. Tá? A velocidade eu vou deixar aqui ainda, mas eu vou colocar aqui uma variável public não, eu vou deixar ela privada boa, mover em frente, tá? Mover em frente e ela vai iniciar true. Eu vou usar o translate agora, tá? Vou trocar isso aqui pelo transform.translate para também fazer
o asteroide se mover em frente. Eu vou fazer ele se mover para a direita, com a velocidade determinada, time.delta_time. Então ele sempre vai se mover para a direita. Em compensação, eu vou criar aqui dentro do start uma rotação para esse asteroide, tá? Então ele sempre vai se mover para a direita, mas ele vai estar rotacionado. Então a direita dele vai ser diferente da direita de outros, tá? Então, vamos fazer aqui rotate vector 3.forward. Essa girada que ele vai dar vai ser uma girada randômica. Uma girada aleatória. E eu não vou colocar o delta time. Vai ser de 0 a 200. Eu acho que dá certo. De 0 a 200. Eu vou ter que testar isso aqui agora. Eu não coloquei o delta time porque eu quero que ele gire apenas uma vez. Tá? Não faz sentido ele ter vários. Eu vou colocar vários aqui para poder testar. Cada um tem que se mover para um local diferente. Ok, todos estão se movendo meio que aleatoriamente. Só que estão muito lentos. Deixa eu aumentar a velocidade deles. Mover asteroide, velocidade agora vai ser 10. 10 não, 10 fica muito. 0.5. Ok. Deixa eu só testar de novo. Eu vou aumentar esse número randômico aqui para 400. Eu não tenho certeza até quando ele daria o 360, então eu vou colocar para 400. Ok, ele provavelmente está podendo se mover para todos os lados. Agora, como o exercício pedia, ele tem que colidir com a parede e tem que voltar, tem que mudar de direção quando ele colidir com a parede. Então eu vou ter que colocar uma parede aqui. Eu vou colocar uma parede falsa aqui. Ou eu posso colocar... Não, eu posso colocar uma parede de verdade. Posso usar esse sprite aqui. Vou fazer da mesma forma, vou abrir aqui, múltiplo, sprite editor, slice automático. Ok, eu fiz mais rápido porque eu já fiz isso anteriormente, vocês já viram eu fazendo. Eu vou colocar, não faz muito sentido ter uma parede de madeira aqui, mas eu vou colocá-la aqui. Agora eu vou precisar, vou pegar logo uma dessa horizontal. Vou deixar aqui. Essa daqui eu vou adicionar um componente Physics 2D. Eu não precisaria botar ela de verdade aqui. Se eu quiser ela invisível, também posso apenas desmarcar aqui que ela fica invisível. Tá? Mas ela continua existindo, só fica invisível. E agora eu vou esticá-la. Mesma coisa com essa aqui, adiciono Physics 2D. Estica. Eu poderia ter colocado um Game Object vazio também, tá? E botar o Box Collider, tá? Só checar aqui o Box Collider, onde é que ele tá. Tá ok, tá perfeito aqui. Ele tinha que estar no objeto inteiro. Então, as paredes estão colocadas, tá? O que eu tenho que identificar aqui é quando o asteroide encostar em alguma parede, ele muda de direção. Então, esse mover asteroide, ele vai ter que ter um daquele void on collision enter.
2D. E quando ele colidir com alguma coisa, ele vai mudar de direção. Então, mover em frente vai passar a ser falso. Aliás, passar a ser falso não. Vai passar a ser o contrário. Então, se ele está true, ele vira falso. Se ele está falso, ele vira true. Tá? E esse translate aqui, ele vai ser de acordo com o mover em frente. Tá? Então, se é para mover em frente, vai ser esse daqui de cima. Se não é para mover o contrário. Então vai ser o left. Ok. Vamos ver se isso aqui vai ser suficiente, tá? Claro que não está perfeito, não vai ser uma física maravilhosa, mas vai dar. Vamos ver se vai ser suficiente aqui. Deixa eu ver se está ok, se dá para ver. Acho que dá. A verdade é que eles estão muito lentos ainda. Deixa eu aumentar mais a velocidade deles para 1. E deixa eu afastar a câmera também, para poder ver as paredes. Eu esqueci, quando ele colidir com a parede, agora o trabalho dele é morrer, né? Morrer quando colide com alguma coisa. Então eu vou ter que colocar alguma marcação para não morrer quando colidir com a parede. Então eu posso selecionar as paredes, ó, e eu vou criar aqui uma tag para elas. A tag, eu venho aqui e crio uma nova tag. Ele vai permitir aqui que eu crie uma tag, eu vou chamar ela de parede. Eu salvo, ok. Aí eu volto lá na parede e adiciono essa tag para ela. Em todas as paredes eu adiciono a tag. A tag é bastante utilizada também, tá? Ok, todos estão com as tags. Agora, no destruir objeto, eu vou fazer uma verificação. Se o call.o GameObject, ou seja, o GameObject bateu com ele, se esse objeto ele tem uma tag chamada parede, ele não faz nada, quer dizer. Então, se for diferente de parede, ele vai destruir o objeto. Então, ele só vai destruir se ele bater em alguma coisa que não seja uma parede. Ó, já deu certo. Foi perfeito ali. Tá. Só que eu acho que eu esqueci, eu passei por cima disso. Quando um asteroide está chocando com outro, ele está explodindo. Eu acho que eu tinha deixado isso bem claro que não era para permitir. Um asteroide não pode ser destruído quando colidir com outro. Eu esqueci de fazer isso. Então vamos ter que fazer isso também. Ó. Todo asteroide ele vai ter que ter uma tag também. Eu vou chamar ele de asteroide. Então eu venho aqui no prefab e adiciono a tag asteroide. Tem que fazer isso no prefab, tá? Se eu faço no prefab, todos os outros já ganham essas propriedades automaticamente. Ó. Por isso que eu tenho que fazer no prefab. Se eu fazer em algum outro aqui, ele não vai atualizar todos. Tá? Então, voltando lá para a lógica, eu vou fazer assim. Se o call.GameObject tag for igual a um asteroide e o meu próprio objeto, a tag do meu próprio objeto também foi igual a um asteroide, eu não vou fazer nada, apenas retorna. Tá? Então, se os dois forem asteroide, retorna, não faz nada. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então eles se chocaram e apenas mudaram de direção. Agora quando ele se choca com a nave,
Tem que explodir, os dois. Perfeito. Então, agora cria um script para fazer a nave atirar. Para atirar eu vou usar sprite do fogo, esse sprite aqui, tá? E aí eu já vou mostrar como é que a gente faz a animação. Então pode arrastar para lá, joga dentro de sprites. Aqui vai fazer o seguinte, também corta ela, múltiplo, sprite editor. Dá o slice aqui, ó. Aqui é o seguinte, quando eu vou dar o slice, vocês vão observar que ele cortou aqui direitinho, mas ele cortou uns outros pontos aqui lá do lado, ó. Cada chama, cada pedaço de chama, ele entendeu que é uma imagem diferente. Então, para essa imagem aqui não dá certo fazer assim. Aqui eu tenho que fazer de outra forma. Eu tenho que dizer aqui por contagem de célula. Eu digo aqui que vai ter 6 colunas e uma linha. Então ele vai cortar igualmente. Então, ó, ele cortou aqui, cada uma é uma imagem. Ok, perfeito. Tá, então depende do tipo da imagem isso aqui. Tá? Então eu vou salvar aqui. Sempre verifique se ele cortou direitinho. Aí, como isso aqui é uma animação, eu não vou pegar um desses daqui somente. Eu vou pegar ele inteiro. Ó. Coloco ele inteiro aqui. Tá? E quando eu faço isso, ele já pede para salvar aqui. A animação, eu vou chamar animação de fogo. Tá? Vou só diminuir o tamanho dela. E se eu der play, ó, ela já está funcionando. Já está animada. Tá? Maravilha. Agora, claro, eu vou diminuir isso aqui mais um pouquinho. E eu vou... Não, deixar desse tamanho. E eu vou criar um prefab para isso. Da mesma forma como eu fiz com os asteroides, eles têm que ser prefab. Então, essa chama também tem que ser um prefab. Sendo que eu já vou deixar ela mais preparada aqui. Eu vou colocar logo o componente de física. Um círculo. Deixa eu ver se ele tá muito grande. Ó. Então eu vou editar aqui. Vou diminuir ele. E ficou muito para trás. É que eu arrasto ele. Precisa arrastar. Pronto. Pode ser assim. Pronto. Tá perfeito não, mas serve. Tá ok. Então tá preparado aqui. Eu vou deixar ele aqui por enquanto, que eu vou arrastar o script. Depois eu crio o prefab. Não, eu posso fazer isso. Eu vou arrastar logo para cá para criar o prefab. Eu vou chamar ele de fogo. E eu vou arrastar para cá para baixo. Ponto. Tá criado o prefab e eu já posso apagar o fogo daqui. Só que agora o fogo ele não vai andar sozinho, né? Então eu preciso fazer alguma coisa, um script para fazer ele andar para frente. Então vou criar aqui. Vou chamar esse script de tiro. Porque ele atualmente é um fogo, mas eu posso mudar depois para uma outra coisa. Então esse script aqui vai ser bem simples também. Ele vai ter só aquele mesmo translate. Translate vector 3, no caso esse aqui move para a direita, né? Que a frente dele é o lado direito, vezes velocidade, public float velocidade. Velocidade padrão aqui vai ser bem alta, acho que eu vou botar 20, vamos ver se acho que 20 fica legal. Vezes, velocidade, vezes time.delta time. Ok. Sendo que o fogo, o tiro, ele vai ter que sumir depois de algum tempo. Eu vou até colocar isso por escrito. Então eu melhorei aqui, ó. O tiro ele deve destruir o asteroide. Caso não atinja nenhum asteroide, ele deve sumir depois de 1 segundo. Então agora sim eu vou fazer isso aqui com uma corrotina. Acho que é o melhor jeito de fazer. Como é que faz? Eu crio aqui um enumerator. Né? Sempre que eu estou trabalhando com tempo, ou vai ser com corrotina ou vai ser com time.time. Tá? Então vou criar um enumerator aqui para destruir, chamado destruir. Tá? Esse enumerator é o seguinte, aqui eu tenho que ter um return, yield return new wait for sequence.
E aqui eu vou botar o tempo de vida. Eu crio aqui em cima, public int tempo de vida. O tempo de vida é 1 segundo. Ok, então depois de 1 segundo, destroy game object, destrói ele mesmo. Sendo que esse destruir ele tem que ser chamado em algum lugar. Eu não posso chamar no update, tá? Eu tenho que chamar na hora de criar o tiro. Então void start. Na hora que ele cria o tiro, eu chamo a corrotina. Para chamar a corrotina, ela é diferente. Não adianta eu botar apenas aqui destruir. Não adianta eu fazer isso, tá? Tem que ser start coroutine. E aqui dentro eu boto o nome da corrotina. Tá? Então é dessa forma aqui que a gente chama uma corrotina. Então quando ele iniciar o tiro, quando ele criar o objeto, ó, ele já chama a corrotina. Então ele fica aqui esperando. Deu 1 segundo, ele destrói. Enquanto isso, e ao mesmo tempo, a munição, o tiro ela tá indo para a direita. Então a corrotina é como se ela estivesse fazendo essa função ao mesmo tempo das outras. Tá? Então por isso que ela é bem útil, muito útil. Vou atualizar o prefab com esse script. Então, selecionei o fogo, components, script e tiro. Então, velocidade 20, tempo de vida 1. Vamos testar aqui. Eu vou colocar 1 aqui para testar. Aparentemente, eu apaguei a câmera e não percebi. Não tem problema. Game Object, câmera. Pronto, tem uma câmera nova. Só que ela não está aparecendo nada. Ó. É bom vocês saberem. Então, você seleciona a câmera, bota depth, bota -1, bota projeção orthograph. Vamos aumentar o tamanho aqui. Continua não aparecendo nada. O que está faltando? Sim. O Z da câmera. O Z da câmera eu acho que tem que ficar -1. Eu sei que não está aparecendo nada porque aqui no Camera Preview ó, tá azul. Então botei ó, -1. Aí apareceu o meu jogo. Ok. Então até bom vocês saberem disso. Então aqui tem que estar -1. Aqui eu acho que também ortográfico é bom. E def -1 aqui também. Se bem que não fez muita diferença, mas tudo bem. Esse aqui é o padrão para uma câmera 2D, tá? Vamos testar aqui, ó. Fogo tá até bom, a velocidade dele talvez esteja boa. Vamos testar isso com o tempo. Mas eu acho que demorou muito, 1 segundo, tá? Demorou muito para ele sumir. Talvez tenha que ser menos. Agora eu vou botar para ele aparecer esse fogo quando eu apertar espaço. Tá? Então vou ter que criar aqui um outro script para colocar na nave. Atirar. Vou criar um script chamado atirar. Eu já tenho um script na nave chamado controle nave, mas não é legal você ficar misturando esse tipo de coisa, misturar um script com outro, tá? A menos que ele beneficie o código. Mas é bom você deixar tudo separadinho, para uma coisa não influenciar na outra. E quando eu precisar, eu posso simplesmente jogar o script em um outro objeto e ele já está funcionando, tá? Então vou jogar aqui, vou criar o atirar. O atirar vai ter o public game object tiro, que vai entrar o prefab do fogo aqui dentro. E aqui vai ter aquele if get key space, barra de espaço é space, tá? Então aqui eu vou criar um instantiate, que eu vou pegar o tiro, o transform position da nave, a posição da nave, transform rotation, a rotação da nave. Então a ideia aqui é que ele já crie
o tiro na direção correta, mas eu acho que vai dar errado porque o tiro está virado para a esquerda, para a direita e a nave para cima. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Então, sim, eu esqueci de adicionar o script na nave. Atirar. Aí tem que colocar o prefab aqui dentro. Fogo, ok. Isso aqui que eu imaginava que fosse acontecer. Até ficou legal, mas tem que sair pro lado certo. Então aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu poderia ou modificar a sprite, eu acho que seria o mais recomendado para o jogo ficar leve, eu deveria modificar a sprite para deixar ela virada para cima. Teria que modificar todas aquelas imagens. Mas eu posso fazer isso aqui no código também. Eu posso vir aqui no tiro, no start dele aqui, ó, e rotacionar ele. Logo quando o tiro entrar no jogo, ele rotaciona. Então, transform.rotate vector 3. Vou rotacionar para a esquerda, né? O forward é para a esquerda. Rotacionar 90 graus para a esquerda. Então, vamos ver isso aqui funcionando. Ok. Ficou muito legal assim, mas eu vou ter que diminuir o tempo e colocar um intervalo entre um fogo e outro, tá? Porque senão fica muito fácil. Entre um tiro e outro tem que ter um intervalo. Vou adicionar aqui. Então adicionei aqui, ó, entre um tiro e outro deve existir um intervalo. Primeiro eu vou modificar o tempo que ele fica vivo. O tempo que o fogo fica vivo, que o tiro fica vivo, está em int. Então eu vou transformar isso aqui para float. E eu vou botar por padrão 0.5. Aí eu vou ter que... Não adianta modificar lá no script, tá? Depois que esse script já está em alguma coisa, os números aqui não são modificados. Então aqui eu também tenho que modificar. Tá 0.5. Ok. Então... Tá durando menos. Ok. Agora tem que colocar um intervalo. Não pode disparar o tiro enquanto não tiver passado um tempo determinado. Então vou botar aqui um public float delay, public float last time, aquele mesmo procedimento. O delay vai ser de 1 segundo? Não, 1 segundo é muito. 0.5f também. Então, quando apertar a tecla espaço e o time menos o last time for maior do que o delay, ok, agora ele deve colocar um intervalo entre um tiro e outro. Tá bom, tá interessante. Só para explicar aqui, ó, foi o mesmo procedimento que eu fiz daquela outra vez. Só que ele tem o espaço também, tá? Crie um UI text e uma nova classe para marcar os pontos. O que seria esse UI text? É um texto na tela, tá? E uma nova classe para marcar os pontos. Então a gente vai criar aqui um texto, tá? Como é que a gente faz? GameObject UI, tá? É por isso que eu falei UI text. UI text está aqui. Quando a gente coloca um texto desse, ele cria esse objeto canvas, tá? O text fica aqui dentro de canvas. Esse canvas é esse quadrado branco aqui enorme, tá? Aí você tem aqui, ó, o texto está aqui, tá difícil de ver, mas o texto está aqui. E o canvas é essa área aqui, que seria a tela do jogo. Só que fica muito ruim a gente estar toda hora subindo e descendo assim.
Então eu posso fazer com que esse canvas seja a área da câmera, tá? Eu tenho que modificar aqui, pegar o canvas, modificar aqui o render mode, eu boto screen space camera e eu arrasto a câmera para cá. Cadê a câmera? Tá aqui, ó, câmera. Opa. Eu arrasto a câmera para cá. Pronto, agora a tela ficou essa e o texto está aqui do lado. Vou arrastar o texto para cá. Vou deixar ele aqui em cima. E eu vou mudar a cor dele. Vai ser branco. E o texto inicial vai ser 0. Eu vou aumentar essa fonte também para 25. Bom, ok. Fora isso, eu também preciso botar um nome para ele, porque eu vou precisar modificá-lo, tá? Então agora a gente vai começar a pegar objetos da cena pelo nome. Então esse text aqui eu vou chamar ele de UI pontos. UI pontos. Esse vai ser o nome dele. Eu também poderia botar uma tag nele e pegar ele pela tag, tá? Mas eu vou pegar pelo nome, porque é um objeto só. Agora eu vou ter que criar uma classe para controlar esses pontos, tá? Então eu vou criar uma classe aqui chamada pontos. Essa classe eu vou começar a usar o static nela, tá? Como assim o static? Primeira coisa, aqui essa classe eu vou tirar esse monobehavior dela, tá? Esse monobehavior, esses 2 pontos aqui significa o extends, tá? Do Java é o extends, esses 2 pontos. Eu vou tirar isso, tá? Quando eu tiro isso, eu não posso mais colocar essa classe em objetos, tá? Eu vou estar aqui a minha nave. Eu não consigo mais fazer isso aqui, ó. Não consigo mais levar o script para dentro do objeto, tá? Porque ele não estende mais o monobehavior. Tudo bem, eu não quero fazer isso com essa classe em especial. Essa classe aqui, ela vai ser para guardar os dados do jogo. Aí, por exemplo, ela vai ter public int pontos, vai ter a pontuação, tá? E ela vai ter também um public add, quer dizer, um public void add pontos, que é para adicionar aqui a pontuação. Então vai funcionar assim. Essa variável aqui ela vai ser privada, tá? Só que ela vai ser estática. E esse método também vai ser estático, tá? Essa pontuação que chegar vai ser atribuída em pontos, ok? Então vai funcionar dessa forma. E toda vez que ele atribuir, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai procurar aquele texto que a gente botou na tela, aquele objeto. Como é que eu encontro aquele objeto? Eu uso aqui GameObject.find e eu boto o nome dele aqui, UI pontos. Tá? O nome dele que eu tinha colocado tá aqui, ó, UI pontos. Então ele vai encontrar o UI pontos e ele vai fazer o que com ele? Eu tenho que selecionar o UI pontos aqui para mostrar. Então seleciona ele. O texto que aparece aqui na tela é o texto que está aqui dentro. Esse texto ele está na propriedade, ó, text, do componente text. Tá? Então eu tenho que pegar o componente text. Como é que eu faço isso? .getComponent e eu boto text aqui dentro. Só text. Tá? Ele vai dizer que está com erro, porque esse text aqui ele tem que importar. Então você clica em cima do text e importa aqui, ó, Unity Engine UI. Ok. E aí aquela propriedade que eu falei é a propriedade text, tá? Então ponto text. É aqui que fica o texto que vai aparecer lá na tela. Então esse texto aqui vai ser os pontos. Eu só tenho que converter ele para string, para ele aparecer. Então toda vez que ele adicionar um ponto, ele soma e mostra na tela quantos pontos tem. Tá? Então é uma classe para controlar os dados do jogo. Tá?
E quando é que ele vai fazer um ponto? Quando um objeto for destruído por um tiro. Então, esse destruir objeto aqui, eu vou ter que fazer um if aqui. Esse destruir objeto, lembrando, ele está na nave e no asteroide. Então, eu vou ter que fazer aqui um if para perguntar o seguinte: se é essa parte aqui que eu quero. Se eu sou um asteroide e aquilo que colidiu comigo é... Opa, game object. Aquilo que colidiu comigo é um tiro. Essa tag tiro ainda não existe, eu vou colocar lá. Se aquilo que colidiu comigo é um tiro, então vamos dar um ponto para ele. Vamos dar uma pontuação. Vou botar aqui pontos. Add pontos. E eu vou adicionar 10 pontos. 10 pontos para cada asteroide. Ok, eu vou criar essa tag tiro. Cadê o prefab? Prefab aqui eu vou colocar uma tag nova. Vem aqui e marca o tiro. Pronto. Então toda vez que ele encosta um asteroide, toda vez que um asteroide encostar em um tiro, ele adiciona 10 pontos para a pessoa. Vamos ver isso aqui funcionando. Então, 10 pontos. Tá? Sendo que se eu encostar, ele não dá nada. Tá? Então, vamos fazer aqui mais alguns. Então, 10 pontos. 20 pontos e por aí vai. Tá? Vamos ver agora aqui. Essa questão 11 aqui eu modifiquei. No início ela estava dizendo aqui que era para usar herança, mas eu mudei de ideia. Não precisa usar herança, tá? Então, crie outro tipo de asteroide que dê uma pontuação diferente, tá? Não precisa usar a herança. Tem um jeito mais fácil. Então, primeiro a gente vai ter que criar um asteroide, né? Tem que dar uma pontuação diferente desse daqui. Então vamos lá para as sprites, voltar aqui para as sprites. Vamos pegar esse aqui. Esse amarelinho é menor e eu vou ter que criar o prefab para ele, né? Então vou adicionar aqui a física dele, primeiro, fluid body, sem gravidade, e um círculo para colisão. Ok? Tá ok, tá bonito. Aí agora vamos para os scripts dele. O scripts vai ter o mover asteroide e o destruir objeto, tá? Sendo que a pontuação tem que ser diferente. Então, esse destruir objeto aqui, eu vou botar aqui um public int pontos. Pontos, por padrão, vai ser 0. Tá? E o ponto que vai ser dado é o ponto que está aqui. Por padrão é 0. Eu vou ter que preencher esses valores agora. Então, ele está carregando. Pronto, aqui. O ponto que isso aqui vai dar, ele vai dar 5 pontos só. Enquanto que esse outro asteroide aqui, ele vai dar 10 pontos. Agora eu tenho que arrastar esse asteroide 2. Eu arrasto ele para cá. Só que o nosso script de criar asteroides, eu vou deixar ele aqui na tela. A gente tinha um script aqui para criar asteroides. Eu vou até chamar, eu vou mudar o nome dele, para Asteroid Spawner, criador de asteroides. A gente tem um tipo de asteroide só aqui, então eu vou ter que criar outro. Cadê o Spawn Asteroid? Então, esse asteroide aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui um vetor. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vou chamar ele agora de asteroides. Ele vai ser um vetor que vai poder ter vários asteroides dentro dele, tá? E o asteroide a ser criado vai ser aleatório. Random, eu boto random aqui. Random range de 0 a 1. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que ele vai criar só o 0.
Vamos botar assim, 0 a 2. Que eu acho que ele vai de 0 a 1. Ok, então eu transformei aqui a variável, uma variável simples, agora ela é um array. São vários, podem caber vários asteroides aqui dentro. Vamos voltar lá para o nosso spawner. Agora aqui ó, a gente vê ó, um array. Tá? Eu vou definir aqui que o tamanho dele vai ser 2. E aí ele me cria 2 espaços, 2 vagas. Aí eu arrasto o primeiro prefab e o segundo prefab aqui. Então eu posso ter vários tipos de asteroides aqui. Tá? É só aumentar esse número aqui. Tá? Eu vou deixar só 2. Vamos ver se o random está correto. Tá? O random ele ficou assim. Ó. Ele vai instanciar um dos asteroides. Né? Qual é o asteroide que ele vai instanciar? Ou 0 ou 1. Né? Não é um array? Então vamos ver aqui. Vamos ver se ele está dando erro. Aqui ele instanciou o asteroide 1. O asteroide, quer dizer, o asteroide 0, o asteroide 0, o asteroide 1 aqui embaixo. Ok, perfeito. Aparentemente tudo certo. Ixi, minha nave se foi. Ele está instanciando muito mais o 0 do que o 1. Por algum motivo ele está instanciando só o 0 e só instanciou 1. O segundo. Não, a gente instanciou agora. Tá aleatório mesmo. Ok. Então, crie uma tela com o menu inicial que tenha os botões jogar ou sair. Então, agora a gente vai trabalhar com 2 cenas, né? E uma delas vai ter um menu. Então, essa cena nossa aqui tá ok, tá bacana. Vou criar uma nova cena. Então, eu venho aqui e crio, ó, create cena. Cadê? Cena. Vou chamar ela de inicial. Então, a gente clica nela, salva essa cena, tá? Então a cena é o seguinte, ó, essa daqui é uma cena, essa aqui é outra, tá? Então são cenas completamente independentes, tá? Uma não depende da outra. Essa cena aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar o canvas também, né? Para adicionar os botões. Então o i, button, aí eu faço aquele mesmo procedimento, seleciono o canvas, câmera e arrasto a câmera para cá. Ok, aí o botão está aqui do lado, vou colocar ele no meio da tela. E o texto dele, eu mudo o texto dele aqui, ó. Eu abro o botão, text. O primeiro botão vai ser jogar. Ctrl C, Ctrl V. O segundo botão vai ser sair. Esse botão aqui eu vou botar mais embaixo. Perfeito. Ok. Salvei a cena. E agora eu tenho que dar funcionalidade. Os botões têm que funcionar, né? Então eu vou abrir aqui os scripts. Criar mais um script chamado menu. Esse script aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar 2 métodos aqui dentro. Void jogar. E o void sair. O jogar é o seguinte, ele vai abrir a cena do jogo, né? Ele vai mudar a cena. Então eu vou chamar aqui o Scene Manager. Ele vai dar esse errinho aqui que é para importar. Unit Scene Management, isso aqui mesmo. E aí eu chamo Load Scene. E eu boto o nome da cena, que é jogo, eu acho. Deixa eu ver aqui. O nome da cena é jogo, isso mesmo. Então, ele vai e carrega essa cena. O botão de sair é mais fácil, application.kit, somente isso. Então ele sai do jogo. Então, load scene ele vai carregar a outra cena. Agora vamos atrelar esses métodos aos botões. Tá? Para fazer isso, eu tenho que criar aqui um objeto vazio e adicionar esse script. O script do menu. Cadê scripts? Menu. Pronto, está aqui. Deixa esse objeto vazio aqui do lado. Volta no botão jogar.
Lá embaixo eu tenho esse onClick, eu adiciono e eu arrasto para cá, ó, o GameObject. Tá? Então eu arrasto o GameObject. Opa, perdi aqui. Eu arrasto o GameObject para cá. Eu vou chamar esse GameObject de menu. Tá? Script menu. Fica melhor. Pronto. Ele é o script menu. A função dele é a função do menu. A função... Ah, eu acho que eu não coloquei ela pública. Tá só void. Tem que ser public void. Então agora sim, ela vai aparecer aqui. Menu. Cadê? Ainda não está aparecendo, mas eu acho que é porque ele não carregou. Deixa eu mudar aqui. Mudei de objeto. Pronto, agora apareceu. Então jogar. Então o botão jogar vai chamar o método jogar. O outro botão, mesma coisa. Tem que adicionar aqui. Arrasta o script menu para cá. Função menu, sair. Pronto. Então os botões estão configurados. Se eu der play aqui nessa cena, ainda não é suficiente. Ele vai dar erro. Porque não está corretamente configurado. Então quando eu clicar em jogar, ele vai dar esse erro aqui. Dizendo que o jogo não pode ser... a cena jogo não pode ser carregada porque ela não está nas configurações de construção. Como assim? Aí ele diz aqui, ó, vai em File, Build Settings. Então, File, Build Settings. Aqui em cima tem que estar todas as cenas. Então, a primeira cena que entra é a cena inicial. Essa cena aqui de cima tem que ser a primeira cena do jogo, né? Quando entra no jogo. Aí as outras são as demais, tá? Então, a cena 0 vai ser a cena do menu. Então, ok. Vou fechar e dar o play de novo que vai funcionar. Então, jogar e já começa o jogo. Perfeito. Eu observei que eu estou destruindo o asteroide menor e ele não está dando ponto. Tem que corrigir isso. Deixa eu voltar aqui no prefab dele. O prefab dele está 5 pontos. 10 pontos aqui. Só que o que faltou aqui, ó, é adicionar a tag asteroide nele. Eu olho um asteroide e olho o outro para ver o que tem de diferente. Posso até fazer o seguinte para ficar mais interessante, botar a velocidade desse daqui maior, 1.5. Quanto menor o asteroide, mais rápido ele vai ser. Ficou interessante. Aí, ó, 15 pontos, perfeito. Ok, ótimo, tá ficando bom. Vamos voltar lá na cena inicial. Ver a próxima questão. Então os botões já estão ok. Agora eu tenho que criar um campo no menu inicial para inserir o nome do jogador. Então aqui em cima vai ter um campo. Eu vou criar aqui GameObject UI. O nome do jogador ele fica aqui dentro de um input field. É um campo de texto, né? Então eu adiciono aqui em cima. Esse input field eu vou dar o nome dele de nome UI, nome. Sempre que eu preciso pegar ele via código, eu boto um nome, tá? Para ficar melhor. Esse UI, ele tem esse texto aqui, ó, que fica dentro desse placeholder. Então, digite seu nome. Tá, pronto. Deixa eu só alinhar aqui. Se eu quiser alinhar perfeitamente, é só olhar a posição desse daqui e deixar igual. Ó. Esse aqui está no -1. Então pronto, está alinhado. Vamos ter que mudar o script agora. Agora no botão jogar, ele vai ter que mudar o script. Como assim? Quando eu clicar aqui no jogar, ele vai ter que pegar esse campo de texto. Então find UI nome. Então peguei o campo de texto e eu vou ter que pegar aonde fica o que está digitado aqui. Como é que eu descubro isso? Eu seleciono ele,
e vejo aqui, ó. Aqui, ó, tem o text, que é justamente o que está sendo escrito lá na tela. Então, eu tenho que pegar a propriedade text do componente input field. Então, o objeto inteiro é esse aqui. Eu vou ter que pegar aqui o componente, get component input field. Muito provavelmente eu vou ter que importar alguma coisa aqui também. Using we, ok, parênteses, e a propriedade text, né, que é o que está digitado na tela. Vou pegar isso tudo e vou botar aqui dentro de uma string do tipo um nome do tipo string, tá? Eu vou fazer o seguinte, agora eu tenho que passar isso aqui para outra cena, tá? Por quê, ó? Passe o nome do jogador para a cena do jogo e mostre ao lado dos pontos. Então eu tenho que pegar esse nome e mandar para outra cena. Tudo que está aqui é destruído. Tudo que está nessa cena, ela é destruída quando eu mudo de cena. Então eu tenho que salvar isso em algum lugar. Para isso, eu vou voltar a usar aquela classe pontos. Essa classe pontos aqui, ó. Ela é... Eu vou usar ela como se fosse uma classe global. Eu vou criar aqui uma variável public static nome jogador. Essa variável aqui, por eu ter colocado ela, string, por eu ter colocado ela static, ela meio que passa a ser global. Essa variável é a mesma em todos os locais, todas as cenas, em todos os scripts. Essa variável sempre vai ter o mesmo valor. Então ela vira uma variável global. Como assim? Eu vou voltar lá no menu e eu vou adicionar aqui, ó, pontos, ponto, nome do jogador, e eu vou adicionar um nome aqui dentro. Sendo que, antes eu vou fazer uma condição aqui, se o nome for vazio, não, for diferente de vazio, eu faço isso. Eu adiciono ele. Se não for, aí ele vai usar o nome padrão. O nome padrão vai ser jogador 1. Eu vou botar só jogador. Pronto. Jogador. Uma coisa que eu não expliquei é o método sendo static, ele permite que eu use a classe sem precisar instanciar. Olha aqui como é que eu fiz. Eu apenas joguei o nome da classe e já usei o método. Eu não fiz aquele new pontos tananã, para poder usar. Eu apenas joguei o nome da classe e usei direto o método. Então isso facilita. Quando o método ele é estático, ele me permite que eu use ele sem precisar instanciar a classe. E a variável, quando é estática, ela vira meio que uma variável global. Eu posso pegar ela de vários locais. Então eu estou inserindo aqui um valor na hora do menu, na hora de iniciar o jogo, eu insiro o valor que está no campo dentro dela, dentro dessa variável. E agora lá na tela do jogo, eu acho que eu vou fazer em algum lugar aqui. É aqui, né? Que ele marca os pontos. Então aqui, ao lado dos pontos, eu vou concatenar com o nome jogador. Então tá aqui, ó, nome jogador. Eu vou botar 2 pontos aqui, 2 pontos, para contar os pontos desse jogador. Vamos ver como é que tá ficando. Então, se eu digitar aqui João e jogar, o inicial é 0, né? Porque a função ainda não rodou. Mas depois que eu destruo alguma coisa, ó, João 5, João 20. Então, eu tenho que chamar esse método também quando ele carregar a cena. Quando carregar a cena pela primeira vez, eu já tenho que chamar um método, só para poder imprimir o nome da pessoa. Então vou voltar lá na cena do jogo. Salva. Vamos voltar aqui na cena do jogo. Vamos pegar alguma coisa que inicia... vamos pegar a nave aqui. Cadê a nave? O script dela é o controle nave. Vamos pegar o controle nave. E vamos chamar aqui, ó, no start dele. Ó. No start dele, a gente vai chamar... eu não tenho um método ainda. Tá? Eu vou ter que criar um método aqui. Então, public static
void imprimir pontos. Esse imprimir pontos vai ter essa linha aqui. E ele vai ser chamado aqui e na hora de iniciar o jogo. Pontos.imprimir pontos. Ele não tá público, sim. Sim, tá público, deu certo. Não, tinha aparecido um erro. Então, quando ele iniciar a nave, ó, ele já dá o start aqui e imprime a quantidade de pontos, que vai ser 0, né? Todo mundo vai começar com 0. Mas é só para imprimir o nome do jogador. Então, ó, jogador 0. Perfeito. E quando eu estiver lá no menu inicial, se eu não digitar nome nenhum, ele é o jogador. Se eu tiver digitado algum nome, ele é o João. Ok, perfeito. Deixa eu ver. Bom, esse vídeo ficou enorme, tá? Mas a questão é que eu fiz a maioria das coisas que são necessárias para construir, porque a gente vai precisar, né? Não fiz tudo, mas eu fiz a maioria. Talvez eu faça ainda um outro vídeo, tá? Vai ser bem menor do que esse, mas a maioria das coisas estão aqui, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Bons estudos para vocês.